Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cat e hoje eu trouxe um conteúdo muito importante para a gente trabalhar, tá? A gente já está trabalhando há alguns dias e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Eu trouxe duas charadas para ajudar vocês a pensarem um pouquinho sobre o que é a nossa aula de hoje. Vamos lá? O que é o que é? Cai de pé e corre deitado. Essa aqui, todo mundo que já brincou de charada sabe a resposta. Eu acho que é a charada que todo mundo já ouviu, é essa aqui. A resposta é a chuva. A chuva, quando ela desce da nuvem, ela cai em pé e quando chega no chão, ela corre deitada. A próxima é: sou do água dura feito pedra, mas derreto com um abraço quentinho. A resposta também é muito fácil. A resposta para essa aqui é gelo. O gelo é a água congelada que fica dura feito pedra, mas quando a gente coloca em uma temperatura mais quente, ela começa a derreter. E isso faz referência a esse abraço quentinho, ao calor que envolve o gelo. Então, o tema da nossa aula de hoje é o ciclo da água do componente curricular de ciências. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a água, sobre o ciclo da água, como que a água ela anda pelo nosso planeta, porque a água não fica parada e vocês vão perceber isso hoje. Então, vamos lá começar? Vamos primeiro recapitular o que vocês já sabem sobre a água. A água, ela não tem cor, a água não tem cheiro e não tem gosto. A água que nós tomamos e que nós utilizamos no nosso dia a dia, ela é uma água tratada. Então, ela tem que ser incolor, inodora e insípida. Se a água não tiver essas características, quer dizer que ela não está sendo tratada da forma correta e é melhor a gente evitar, porque a água, quando ela não é tratada, ela pode fazer mal para a nossa saúde. A água, ela está presente em toda a nossa vida, desde quando nós nascemos até quando a gente ficar grande, nós sempre vamos utilizar a água. A água, ela está presente quando a gente vai regar as plantas, quando a gente dá água para um animalzinho, quando a gente bebe água, quando a gente toma banho, escova o dente, faz comida, lava a louça. Em tudo que a gente vai fazer durante o nosso dia, a gente vai acabar utilizando a água. Então, a água ela é muito, muito importante no nosso dia a dia. Uma curiosidade que eu acho que vocês não sabem é: o nosso corpo ele tem mais da metade de água. Então, a água no nosso corpo também tem extrema importância. Sem a água, nós ficamos fracos, nós ficamos desidratados e nós precisamos muito de água para a gente continuar cuidando do nosso corpo para sempre. A gente sempre vai precisar de água. Agora, você sabia que a água ela pode se transformar? A água ela pode mudar de forma. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. A água sólida é o gelo. Quando a gente coloca água líquida no congelador, ela fica durinha e fica como sólida. A água líquida é a água que a gente bebe, que a gente usa para lavar roupa, para escovar o dente, água que sai da torneira. Essa é a água líquida. E a água gasosa é aquele vaporzinho que a gente vê subindo das panelas, da chaleira. E é a água quando ela está se transformando em gás e subindo para formar as nuvens. A água, ela nunca para. Ela está sempre viajando pelo planeta. Então, hoje a gente vai ver como que acontece essa viagem que a água faz. Como que ela vai para os lugares, como que a água vira gelo, como que a água ela vira nuvem. A gente vai ver como é que todo esse processo acontece, tá? A primeira parte que a gente vai ver é a evaporação. A evaporação é quando a água líquida ela começa a esquentar. E esse processo de esquentar a água pode ser com a gente interferindo ou um processo natural. Qual seria o processo natural? A água do rio e do mar, do lago, as águas que ficam no chão, essas águas elas vão começar a esquentar com o calor do sol. E aí ela também vai se transformar em vapor e vai subir para formar as nuvens. A gente também pode interferir nisso.
Como que a gente interfere? Colocando uma água para ferver, fazendo comida. Aí, quando a água começa a esquentar, começa a subir o vapor da panela. E aí, essa é a água formando o gás que vai subir. Quando a água fica quente, a gotinha de água começa a escapar para o ar. E a gente não consegue ver, porque elas viram vapor. A evaporação ela é muito importante, porque ela faz parte do ciclo da água e que ajuda a formar as nuvens, como eu já disse, e depois traz a chuva de volta para a nossa terra. Em seguida, vem a condensação. A condensação é o contrário da evaporação. Então, enquanto a evaporação é água líquida virando gás, a condensação faz o gás voltar a ser água líquida. Como que isso vai acontecer? Quando ela sobe, ela começa a esfriar. E quando ela esfria, ela volta a ser água líquida. Quando ela chega lá em cima, ela vai começar a formar a nuvem. As gotinhas vão juntando com outras gotinhas e aí vão se transformando nas nuvens. Então é assim, a gente tem a evaporação, que faz a água subir e virar vapor. E tem a condensação, que é quando o vapor já está lá em cima, ela esfria e volta a ser água líquida. Depois vem a precipitação. Depois que a água evapora e sobe para o céu, ela se junta e forma as nuvens através da condensação. Mas o que acontece quando essas nuvens ficam muito cheias de gotinha de água? Quando as nuvens não conseguem mais segurar a água que está nelas, ela cai de volta na terra. E esse momento se chama precipitação. A precipitação acontece de formas diferentes, tá? Tem a chuva, que é quando a água cai em formato líquido. Tem a neve, que quando fica muito frio, a água ela se transforma em cristais de gelo. E tem o granizo, quando é pedrinhas de gelo que se formam dentro da nuvem. Aqui no Brasil é mais comum a gente ver a água no estado líquido, mas geralmente lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, a gente consegue ver mais neve. E essa neve é uma chuva, mas com água congelada. Então a precipitação é quando a água das nuvens desce de volta para a nossa terra. Temos também a infiltração e o escoamento. O que é cada um deles? A infiltração é, depois que a água cai da chuva, ela vai começar a descer no chão, a escorrer pelo chão. E esse processo é chamado de infiltração. Ela vai começar a penetrar na terra e aí vai alimentar as raízes das plantas, os lençóis freáticos, que é a água embaixo da terra, e vai encher os poços. Essa parte é muito importante para a hidratação da terra, para as árvores crescerem fortes, para as plantas. Toda planta, como vocês sabem, precisa ser regada e a chuva ajuda muito nas florestas, nos bosques, porque são lugares que não tem muita gente para ir ficar regando. As pessoas não vão lá regar. Então, a água da chuva faz todas as árvores da floresta e dos bosques ficarem bem regadinhas, bem molhadinhas, e assim elas conseguem crescer firmes e fortes. O escoamento é a outra parte da água que não vai para baixo da terra. Essa água ela vai para a superfície. E esse é o escoamento. A água ela corre pelos morros, ruas, calçadas até chegar onde? Nos rios, nos lagos, nos mares. E aí a gente nunca vai acabar, não vai acabar a nossa água do lago, do mar, dos rios. A gente vai ter a água ali sempre, porque uma parte da chuva vai para lá para repor, porque é um ciclo natural. A própria natureza sabe que nós precisamos da água e sabe que nós precisamos desse processo para que continue vindo a água. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. A água lá no rio e no mar, ela começa a esquentar com o calor do sol. Quando ela esquenta, ela começa a fazer as gotinhas de vapor, que é a evaporação, e ela vai subindo. Quando ela chega no céu, ela vai congelar e vai ser a condensação. E a condensação vai fazer ela virar água líquida. A condensação vai juntar todas as gotinhas de água que tem
ali na atmosfera, e a hora que a nuvem fica muito carregada, aí começa a chover. Pode chover em formato de granizo, de neve ou água líquida. A hora que a água desce da nuvem, ela vai começar a fazer o processo de infiltração e de escoamento. Então dá para ver na imagem que a água cai e ela vai descendo de volta para o mar, e tem água que ela cai e ela para na grama. E essa água que cai na terra, na grama, na calçada, ela vai escorrendo para entrar embaixo da terra. E essa parte vai fazer as nossas plantas crescerem bem fortes e vai ajudar muito na nossa fauna e flora. E a outra parte vai ajudar no abastecimento dos nossos rios, dos nossos lagos, dos nossos mares, enfim. Resumindo, a água ela está sempre em movimento na natureza. Ela passa por várias fases. Primeiro, a evaporação, que é a água dos rios, dos mares, dos lagos e até das poças, esquenta com o calor do sol ou com o calor que a gente interfere quando a gente coloca alguma coisa na panela. Ela se transforma em vapor e sobe para o céu. Depois tem a condensação, que é quando o vapor esfria e se transforma em água líquida, formando as nuvens. Tem a precipitação, que é quando as nuvens ficam muito cheias e a água cai de volta para a terra. Pode ser em formato de chuva líquida, na neve ou o granizo. Tem a infiltração, que é parte dessa água entra no solo e alimenta as nossas plantas e forma água subterrânea. E tem o escoamento, que é a outra parte da chuva escorre pela superfície e volta para os rios, lagos e mares para que comece tudo do começo.